Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 15ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Inclusão e Direitos Humanos. Olá, eu me chamo Cíntia Daiane da Silva Eurides e sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, desenvolvemos esse trabalho eu e minha orientadora, que é a professora doutora Marcela Teixeira Godoy. Nosso trabalho é intitulado A Lei número 14.986 de 2024 e o Feminismo na Educação Básica Brasileira. Avanços e desafios na construção de uma educação emancipatória. Então, a lei número 14.986 de 2024, então ela vem alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil, né? Então, ela incorpora um novo artigo, né? E vem a incluir perspectivas femininas nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, tanto nas instituições públicas como particulares, além de dispor que sejam incluídas tais perspectivas, ela também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História. Então, essa lei objetiva valorizar as contribuições femininas nas ciências, artes, cultura e política. Então, um pouco do contexto dessa lei. Então, essa lei resulta de um projeto de lei 557 de 2020, elaborado pela deputada federal Tabata Amaral. Então, essa lei, ela surge num cenário de disputas ideológicas sobre gênero e currículo, né? Então, ainda há um discurso sobre ideologia de gênero, tentando frear realmente essas discussões e essas imersões realmente da necessidade de tratar da valorização dos saberes, dos conhecimentos produzidos pelas mulheres e principalmente o reconhecimento dessas mulheres, né, ao longo da história. E como sabe-se que o currículo é um campo de disputa, então essa lei, né, que promove então a inserção dessas temáticas na escola ainda é um campo de disputa. E ao mesmo tempo, essa lei ela vem reafirmar alguns compromissos, né, alguns tratados que o Brasil já fez, principalmente ratificados no que tange ao papel da mulher na sociedade, a sua valorização, e principalmente no que tange à Agenda 2030 da ONU, no Objetivo de Desenvolvimento número 5, que diz respeito à igualdade de gênero e empoderamento, né, das mulheres e meninas. Então, vem reafirmar esse compromisso assumido pelo Brasil, né, na promoção dessa equidade de gênero. A metodologia adotada nesse trabalho é a pesquisa qualitativa exploratória, e a técnica de pesquisa é a pesquisa bibliográfica e documental, principalmente a partir da análise da Agenda 2030 e das leis de diretrizes e bases na educação brasileira e da Lei 14.986, né, que é abordada nessa pesquisa. Além disso, obras e livros, né, sobre o feminismo, interseccionalidade e políticas educacionais. Então, a fundamentação teórica dessa pesquisa, então, ela tem como base, né, as teorias feministas e interseccionais, fundamentada na Bell Hooks, né, principalmente no que diz respeito a uma educação transformadora, transgressora, né, em Guacira Lopes Louro também, que trata, né, do espaço escolar como um espaço que pode ser de reprodução social, mas também pode ser um espaço de transformação a partir de práticas pedagógicas transformadoras. Em Kimberly Crenshaw também, né, que nos propõe que observemos a realidade, principalmente das mulheres, a partir dessa lente interseccional, né, que faz com que promove com que a gente observe essa realidade a partir de marcadores sociais, né, o entrecruzamento, da sobreposição desses marcadores sociais. Gonçalves e Ribeiro também, né, fundamentam então a nossa pesquisa, considerando a necessidade da gente observar e valorizar principalmente os conhecimentos
afro-latino-americanos e dando principalmente voz e vez, né, às vozes que são subalternizadas. Então, essa fundamentação teórica enfatiza o papel da educação como prática de liberdade, né, por meio da dialogicidade, por meio da amorosidade, da escuta, né, e propõe, então, uma pedagogia feminista, né, por meio do diálogo, do cuidado, da partilha, em oposição a uma educação tradicional, sexista, né, então se opondo a uma hierarquia tradicional. Então, as perspectivas feministas interseccionais, elas contribuem muito, né, com o desenvolvimento da construção do conhecimento, de outros saberes, né. Então, essas perspectivas feministas e interseccionais, elas emergem do feminismo, né, como um movimento político e epistemológico, né, trazendo, então, outras percepções, outras lentes para olharmos para a realidade, principalmente a partir da interseccionalidade, né, que nos permite analisar a sobreposição de marcadores sociais como raça, gênero, classe e sexualidade. Gonçalves e Ribeiro também propõe, né, que a gente valorize as vozes periféricas e os lugares de fala de cada sujeito, e nesse caso, de cada sujeita. Diante disso, dessas perspectivas e práticas transformadoras, né, que dão voz e vez a todas as sujeitas, né, e principalmente que valorizam o papel da mulher na sociedade, pode-se construir, portanto, uma educação emancipatória, principalmente inspirada em Freire, em Bell Hooks, né, compreendendo que ensinar é um ato de liberdade, é um ato de amorosidade, de dialogicidade, né, de coletividade. Então, a escola ela pode se tornar esse espaço de resistência, de diálogo e transformação social. Então, é preciso compreender que o currículo é um campo político, né? Saberes muitas vezes vão ser marginalizados, silenciados e outros, né, trazidos à tona compondo esse currículo. Mas a gente precisa ter essa criticidade e entender, então, o que há por trás ali desse currículo e dentro disso, tentar incluir saberes plurais e decoloniais. Então, a gente tem alguns desafios para a implementação dessa lei, né, como a resistência conservadora e discursos sobre ideologia de gênero. Então, ainda há essa certa resistência para abordar tais temas na escola, né, que são vistos ainda como tabus, ou que não não remete à escola trabalhar tais temas, e na verdade, como a escola reflete o que a sociedade também vivencia, é espaço para trazer essas discussões, sim, embora ainda tenha esses discursos de não queremos que tenha essa ideologia de gênero. Na verdade, é para tentar, como já dito anteriormente, frear, então, essa imersão, né, essa necessidade de trazer tais discussões. Também, um dos desafios é a falta de formação docente crítica e contínua sobre gênero e diversidade. Então, muitos e muitas profissionais na escola, em exercício, né, dispõem, assim, comentam que não tiveram formação inicial sobre tais temáticas, o que acaba, de certa forma, sendo um desafio para implementação dessa lei para práticas transformadoras, né? E, além disso, a gente precisa tomar cuidado dentro das práticas pedagógicas para acabar não promovendo, então, discursos e ações sexistas dentro das práticas. Portanto, há uma necessidade de articulação entre Estado, universidades e movimentos sociais para que realmente essa lei ganhe força e se desenvolva, né, como um todo. Mas também temos potencialidades para a implementação dessa lei, principalmente, né, porque essa lei é uma possibilidade de reconfigurar o currículo e promover uma educação igualitária, né, equitativa. Também ela propõe, então, esse fortalecimento da pedagogia feminista interseccional e a promoção da justiça social, e principalmente ela promove a valorização de experiências femininas e saberes marginalizados. Ela também promove a educação, inclusão e os direitos humanos, porque ela sustenta-se na diversidade como potência transformadora, né? Desse modo, a escola, ela pode e deve ser um espaço de escuta e reconhecimento das diferenças. E essa lei atua como uma política de efetividade, de efetivação dos direitos humanos e da inclusão. Então, como considerações finais. Então, a Lei 14.986 é mais que uma exigência curricular, é um projeto político-pedagógico de emancipação,
né. Então, se ela for efetiva, vai depender da formação docente, do diálogo e de um compromisso ético que deve ser assumido por todos, né, e educar sobre o signo do feminismo é educar para a liberdade, a democracia e para o amor. Então, aqui ficam as referências utilizadas para o trabalho. Muito obrigada pela atenção e que sejamos todos feministas. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.